Eu sou Ruana Labres, aqui é o nosso canal. Minha mãe tem Alzheimer, cuidar de quem cuida. É só escrever ruana.labres que você me localiza nas redes sociais. O que acontece? Eu recebi uma pergunta. Minha mãe tem dificuldades de engolir a medicação e toda vez que eu tenho que fazer esse procedimento é um desgaste muito grande. O que fazer então nesse sentido? Então eu vou falar para vocês justamente o que eu fazia com a minha mãe e que dava certo. Tudo bem? Mas antes eu preciso dar uma lembradinha que algumas pessoas estão macerando os comprimidos, que é aquelas, bota o comprimido e esfarela, ou corta o comprimido, ou então abre a cápsula, dissolve na água. Lembrando que o comprimido é para ser tomado na sua integridade, 100%, para ter o seu efeito. Por isso que existe um receituário de X em X horas, um horário para você estar fazendo isso, estar seguindo esse procedimento. E quando você macera, corta, dissolve em água, não está dando 100%. Então, você pega um copo de vidro com água, coloca o comprimido lá dentro, você vai ver que sempre vai ficar um restinho no final, além dele ser, na sua grande maioria, muito amargo. E o paciente recusa. Então, consulte o seu médico, consulte o médico do seu familiar e pergunte se aquele remédio pode ser partido ao meio, se aquele remédio pode ser macerado ou dissolvido ou tem alguma implicância, para que você possa estar fornecendo a melhor totalidade do tratamento para o seu familiar. Tudo bem até aí? Então vamos lá, como é que eu fazia com a minha mãe? Bem, antes de mais nada, eu explicava que ela ia tomar uma medicação que ia ajudar com a memória, ou então aquilo eram vitaminas, ou então era um remedinho para dor. E ela pegava com a mãozinha, colocava na boca e eu dava um copo de água. E ela olhava e tomava o comprimido. No início é fácil, porque a pessoa consegue engolir a água sem engasgar com o comprimido. E prestem atenção, não enche a mão do paciente, do seu familiar, com 3, 4 comprimidos ao mesmo tempo. Um de cada vez. Sempre fica um aqui no cantinho da boca, se você perceber, e depois, ó, voa longe. Comprimido voador. A gente não pode ter desperdício. São caros e fazem parte de um tratamento que precisam ser tomados com regularidade. Então, a segunda sugestão, quando a pessoa já tem essa dificuldade, pega uma fruta, um mamãozinho, por exemplo, bem macio, coloca o comprimido lá dentro e a pessoa vai engolir aquele mamão com o comprimido. Coloque o comprimido num iogurte com frutas, por exemplo. Eu fazia muito isso com a mamãe, eu comprava aqueles potinhos, não vou falar marcas aqui, vocês conhecem, que eram muito saudáveis, ajudavam até com relação ao intestino, a regular o intestino, agora vocês já sabem qual é, e eu colocava o comprimido lá dentro. E ela tomava, sem perceber. E quando ela percebia, tem um negócio duro aqui, eu falei, é a vitamina, mãe, que tá junto para tirar o gosto que é ruim, o amargo que é ruim. E ela tomava. Não tem problema se vocês não contam toda a verdade, porque alguns idosos não aceitam que estão doentes e que precisam realmente ter uma medicação. A outra coisa que eu fazia com os remédios, com a minha mãe, quando era líquido e tinha que pingar no copinho com água, eu dava, o gosto geralmente não é bom, e eu premiava com uma saladinha de fruta,
premiava depois com um docinho, premiava com vamos dizer assim, um iogurte, opa, quase que eu falo a marca, um iogurte, e tirava aquele amargor. Então, o que acontecia? Além dela ser medicada, ela ficava de olho na recompensa, no prêmio, que vinha logo em seguida. Eu espero estar ajudando vocês com essas dicas. Então, lembrando a vocês, a primeira, um copo d'água. Deixe que a pessoa perceba que é água. Vidro, nessa altura do campeonato, às vezes é perigoso, mas algo transparente, que a pessoa possa ver que é o líquido branco, que é água, que não é remédio. Dê um comprimido de cada vez e a pessoa vai tomar. Observando se ela não escondeu debaixo da língua, no cantinho, etc. Então, nesse momento, eu vou complementar a dica. Dê algo para comer, logo depois que tomar o remédio. Ela pode pensar que é um prêmio, mas na verdade é para facilitar que a pessoa engula e o remédio vá junto, caso tenha sido escondido. A segunda opção é esconder o comprimido dentro de um iogurte, de uma fruta, dentro de algo que a pessoa possa comer. Eu fazia mingaus também e colocava ali no cantinho e pegava numa colherada só o comprimido e colocava. Mas antes eu dava uma colher, 2 colheres, e ela já abria a expectativa para a terceira colher, que ia o comprimido. Então, essas dicas de tomar uma medicação são importantes, porque a gente precisa medicar. A pessoa não aceita ou tem dificuldade, seja criativo, observe e se adapte. Veja o que melhor resultado deu para você, porque cada caso é um caso, ok? Então, esse vídeo é para você que me fez a pergunta e para todos os outros que estão passando pela mesma situação. Compartilhem, curtam, se possível comente qual foi o método que deu certo para você. E de repente você tem um outro método. Então, que tal você também compartilhar com a gente, porque você pode estar ajudando alguém.